Paz, queridos! Vamos falar hoje sobre alguns aspectos da libertação espiritual. A teologia tradicional, ela muitas vezes ensina que a libertação é expulsão de demônios. Expulsar demônios faz parte do processo de libertação espiritual. Porém, nós já entendemos que libertar vai muito além de expulsão de demônios, né? Então, a libertação, ela envolve alguns aspectos importantes, que é remover as bases legais, renegação, renúncia, confissão, né? E também expulsão de demônios, mas não para por aí. Ela também envolve alguns aspectos que precisam ser restaurados, né? A nível do nosso caráter. Ela envolve cura interior, né? Ela envolve restauração de um caráter e ela envolve reparação. Então, quando a gente fala de libertação espiritual, a gente precisa entender que é um assunto bem complexo, tá bom? Aí tem gente que pensa que através de uma oração, opa, vou ser liberto, né? O evangelho, ele é poder, a oração do justo pode muitos seus efeitos, sim, muitas das vezes o poder de Deus se manifesta, se revela, nos desliga de algum jugo, né? Mas a gente precisa perceber, tem alguma coisa que ainda está prendendo a nossa vida, né? Eu tenho passado por um processo de libertação espiritual, mas ainda assim eu tenho percebido que existem algumas áreas da minha vida que estão presas. Eu ainda tenho vivido alguns ciclos, alguns padrões, né, de maldições que eu tenho percebido, né, que são dos meus antepassados, né, o porquê que isso ainda tem persistido e tem acontecido na minha vida, porque alguns aspectos precisam ser observados e talvez você não tenha passado por toda a rota da libertação espiritual. Então hoje eu quero estar falando com você sobre o altar remissivo, um altar remidor, né? O que é o altar remidor? É exatamente um posicionamento que nós temos que ter, né, dentro do processo de libertação espiritual, que vai demonstrar através da minha atitude, através da minha ação, de que eu estou realmente arrependido, eu estou apresentando um sacrifício, eu estou entregando um sacrifício e levantando um altar maior, que vai o quê? Remover aqueles outros altares que outrora foram levantados na minha linhagem geracional, pelos meus antepassados ou por mim mesmo, tá bom? Então é sobre isso que eu vou estar falando hoje. Se você está chegando aqui agora, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora libertadora, e a minha missão é essa: ajudar o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, a romper espiritualmente, a se restaurarem, a fim de que possam viver a vida plena prometida por Cristo Jesus. E você está na hora do valente. Então vamos lá, eu quero trazer esse conteúdo para você, amém? E que a nossa mente nesse momento venha estar alerta, tá bom? Para que você não venha perder nada daquilo que o Espírito Santo de Deus tem para impartir no teu espírito. Vamos lá, gente. Quando a gente fala, né, de coisas espirituais, nós precisamos discernir e entender através do Espírito. Então não permita que a sua mente, o seu intelecto venha te sabotar. Você precisa entender que o mundo espiritual, ele ganha força, mas não é na força do braço, é na força do Espírito, amém? Então vamos lá, o que seria um altar remidor que faz parte do processo de libertação espiritual? O altar é um simbolismo muito importante, né, na palavra de Deus, tá bom? Porque é no altar que nós realizamos e entregamos o sacrifício, né? Então o altar, ele está falando de um lugar aonde está sendo entregue algo para um ser, para alguém no mundo espiritual, tá bom? Então o altar, ele também se torna um lugar de encontro. Por quê? Porque você está entregando algo para alguém receber. Quem é que está recebendo? Nós podemos levantar altares para Deus, aonde o próprio Deus vai receber. A palavra de Deus diz que os sacerdotes levantavam altares, o fogo de Deus vinha e consumia, o fogo vem do alto e consome o altar, né?
Então é um altar entregue para o próprio Deus. Mas a gente sabe também que existem altares que são levantados para os demônios, né? E quem vem se alimentar desses altares? O próprio demônio. Ele vem ali, né, pegar aquela energia ali e se sustentar e se fortalecer naquela energia. Então o altar, ele também é um memorial, porque fica um registro no mundo espiritual daquilo que está acontecendo, tá bom? Êxodo capítulo 29, versículo 42 e 43 vai dizer que de geração em geração esse holocausto será feito regularmente. A entrada da tenda do encontro, diante de quem? Do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Então, esse altar, né, ele é um lugar espiritual, né, de encontro, né, aonde ali tem um registro, existe uma memória acerca desse altar. Agora vamos lá, gente. Satanás e os seus demônios, eles são espíritos, e o diabo, ele caminha compilando os princípios de Deus. Por isso que você vai ver na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, no satanismo, né, os altares, né, os sacrifícios sendo feitos, né? A pessoa coloca ali o despacho na encruzilhada, levanta lá os altares, né, no terreiro de macumba, né, os alguidares, os assentamentos, e tudo isso é para quê? Para que se haja um memorial, um acordo, né, uma aliança, é uma entrega, é um sacrifício que está sendo colocado ali e levantado um altar também para os demônios. Gente, as entidades espirituais das trevas, né? Vamos lá aos demônios. Eles vão comer de fato. O Exu pediu lá para colocar na encruzilhada a galinha, o cabrito, pediu a cachaça, pediu o charuto. Aí aquela pessoa vai ali na encruzilhada, coloca lá aquele despacho lá com aquele sangue que está sendo derramado. Aqueles demônios estão se alimentando de fato daqueles elementos? Não. O que está acontecendo ali? Está acontecendo um sacrifício, uma entrega, um memorial. Eles estão se alimentando do prana, da energia que está sendo ali colocada ali, né, através daquela vida que está entregando aquilo ali. E isso, gente, é muito poderoso no mundo espiritual, tá bom? Então esse local, né, de devoção, de adoração, de obediência, né, porque a pessoa está dizendo assim, olha, ela pode não estar falando verbalmente, mas você precisa entender que aquela ação é um memorial. Ela está dizendo no mundo espiritual, eu confio e acredito que você vai trazer esse homem para mim de volta, vai me abrir o meu caminho. Ela está colocando a devoção dela, a adoração dela para os demônios, tá bom? Então é o altar que vai dominar a atmosfera. Quem é que vai prevalecer? Quem está sendo alimentado. Para onde você está entregando a sua adoração? Qual é o altar que está sendo alimentado? Qual foi o alimento que foi dado nesse altar? Então, na nossa linhagem, na nossa família, né, na nossa própria vida, durante muitos anos nós levantamos altares aos demônios, através da imoralidade sexual, através da jogatina, através de assassinatos, através de abortos, então, enfim, através da feitiçaria, do ocultismo, da simpatia, né, de muitas formas, do benzimento, né, aquela mãe que levou aquele filho novinho para benzer, né, através da pagelança, aquela mãe que enterrou aquele cordão umbilical na porteira, ou então guarda até hoje na sua casa, não sabe nem porque que tá guardando aquele pedaço de tripa, mas isso é feitiçaria, isso vem da pagelança. Então, de muitas formas e de muitas maneiras, com conhecimento ou sem conhecimento, a gente levantou altares para Satanás. E esses altares são memoriais. Ah, pastora, minha vida não vai para frente. Claro, os altares não foram quebrados. Mas pastora, Deus diz na sua palavra que ele não se lembra mais.
daquilo que eu fiz. Isso já está no mar do esquecimento, sim, para a sua salvação, né? Mas a libertação, nós não estamos tratando da salvação, nós estamos tratando de quê? Nós estamos tratando das consequências do pecado. Então, se um altar foi levantado, quem recebeu foi os demônios, tá bom? Existiu ali um memorial, um pacto, uma aliança, um acordo com as trevas. Todo altar é entregue um sacrifício. Então você entregou algo para Satanás. No altar se entrega sangue, se entrega suor, se entrega gordura. Então, na verdade, quando você entregou ali, né, uma cachaça, uma galinha, uma rosa vermelha, né, para os demônios, você não entregou aquele elemento, você entregou do seu suor, porque a palavra de Deus vai dizer que do suor do nosso rosto nós ganharíamos o nosso pão. Então, na verdade, o dinheiro que você colocou ali para comprar aquelas coisas, né, você deu uma oferta, você deu doce de Cosme e Damião, você pagou e você comprou como aqueles doces para você levantar um altar para Cosme e Damião? Com que dinheiro que você pagou o aborto? Foi com o seu suor, com o suor do seu rosto. Então você entregou ali, né, um sacrifício para as entidades demoníacas, tá bom? Você entregou do seu suor. Então tudo isso são pactos, são alianças, são coisas que nós entregamos, gente. Sangue é vida. A gordura, né? Tá falando do nosso esforço, o nosso suor, tem o nosso DNA, né? Gordura é energia, tá bom? E aí os demônios, eles vão se apropriando, vão tomando parte disso, tá bom? Então, os demônios, eles vão se alimentando. Então, a libertação, gente, ela vai exigir alguns aspectos: renúncia, como eu já falei, confissão, atos proféticos e oferta remidora. Porque agora nós vamos precisar fazer o quê? Levantar uma oferta maior, levantar um altar maior, que venha cancelar esses altares. Então, ela vai exigir isso, né? Muitas das vezes não é só com a renúncia, com a renegação. Se nós, outrora, levantamos altares para demônios, então agora nós temos que levantar um altar maior. Nós precisamos levantar um altar para o Senhor, para que esses altares, eles sejam cancelados, tá bom? Então, esse é aspecto da libertação muito importante. Já fiz renúncia, nada acontece. Por quê? Porque a libertação não está em torno somente da renúncia, não está em torno somente da renegação, da confissão, e nem muito menos ela está em torno somente da expulsão. Tudo isso faz parte de um processo, mas ela também vai exigir esse altar maior que nós chamamos de um altar remissivo, tá bom? Então vamos lá, gente. O que é uma remissão? A palavra remissão vem de colocar no caminho, vem de recomeçar, vem de colocar em ordem, tá bom? Ou seja, na palavra original, no hebraico, né, shekah, quer dizer suspensão de uma pena, de uma cobrança. Então, ou seja, nós fomos penalizados por causa de todos esses acordos que um dia nós fizemos, e agora nós vamos entrar em um lugar aonde, através de uma atitude, de uma ação, amém? Nós vamos suspender essa pena. Então, na verdade, o altar remissor é um altar para nós para que nós possamos ser remidos da nossa culpa. Nós estamos ali reconhecendo a culpa do nosso pecado. Presta atenção, eu não estou falando da gente ser remido como pecador. A remissão, né, dos nossos pecados, ela é através de Cristo Jesus, amém? Há uma diferença entre o altar remissivo, né, e
o altar do pecado, tá bom? Então, eu estou falando de uma oferta remissiva, que há uma diferença muito grande. A oferta pelo pecado está relacionado a quem fez. Jesus Cristo, ele é a oferta pelo pecado. A gente não faz mais essa oferta. Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele se entregou como ovelha, amém? Como sacrifício santo. Ele se entregou por mim, por você, e o sangue de Jesus Cristo veio sobre nós, amém, para cobrir os nossos pecados. Nós estávamos condenados à morte pelos nossos pecados. Ele nos ligou novamente a Cristo, a Deus, nos deu a eternidade, acesso à eternidade, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, amém, aceitamos a Jesus Cristo, aceitamos o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então o sangue de Jesus Cristo vem nos remir, e a palavra de Deus vai dizer que se nossos pecados forem vermelhos como escarlatas, ele se torna mais alvo do que a neve, e aí não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? E aí o Senhor, ele vai lançar no mar do esquecimento os nossos pecados, ou seja, não há mais condenação para salvação, amém? Então a salvação é uma rota para o céu, para a eternidade, mas eu estou falando agora aqui, amém, do processo de libertação. Quando a gente lida com a libertação, nós não estamos falando da rota da salvação, nós estamos falando da rota de nós vivermos a vida plena, para alcançarmos a plenitude de Deus, a vida plena prometida para os filhos de Deus aqui na terra, hoje, amém? Então a libertação vai tratar sobre as consequências desse pecado. E o que é a oferta remidora? Ela faz esse altar remidor, ele resgata essas áreas de volta, áreas que estão na mão de Satanás, porque se eu não tenho dívida com Deus e posso ir para o céu, Satanás, ele continua ainda prendendo a minha vida. Tanto é que tem muitos cristãos que estão 10, 20, 30 anos na igreja, se morrer hoje vão para o céu. Por quê? Porque uma rota da salvação foi aberta por Cristo Jesus, mas ainda estão com a vida retida, com a vida financeira paralisada, bloqueada, nada vai para frente, com a vida emocional, entra num relacionamento, vai para outro, e nunca dá certo. A vida espiritual também, bloqueios espirituais, né? Enfim, tudo fica andando em círculo, né? Não consegue ser feliz, não consegue avançar, não consegue conquistar, não consegue ser realizado em nenhuma das áreas. Então, por que isso? Ainda assim, sendo cristão, estando na igreja, servindo ao Senhor, isso está acontecendo. Por quê? Porque a gente está falando o quê? De libertação, a gente está falando de implicações espirituais e perseguições espirituais que estão na vida desse cristão por causa desses altares, por causa desses elos, por causa desses pactos que outrora eles foram estabelecidos e precisam ser quebrados, gente. Estão entendendo a diferença? Romanos 3:25 diz que Deus ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé pelo seu sangue. Efésios 1:7 diz: temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, tá bom? Então, perdoado é uma coisa, purificado é outra. Eu sou perdoado pelo Senhor, amém? Mas eu sou purificado através da santificação. Isso faz parte do processo de libertação espiritual, tá bom? Então, Jesus, ele é a oferta perfeita pelo nosso pecado, tá bom? Então a gente tá falando agora o quê? De uma culpa que eu reconheço, tá bom? Porque o pecado, ele traz a sentença de morte, mas o sangue de Jesus, ele remove essa cédula, ela é uma substituição, amém? Ela nos entrega vida e nós devolvemos a morte, tá bom? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz que nós estávamos condenados à morte. A obra da cruz, ela veio para nos resgatar da morte, né? Eterna, nós estávamos findados à morte eterna, tá bom? Agora, a obra da graça, ela foi para resgatar, né? Foi para nos resgatar dessa condenação
eterna, tá bom? Então, na libertação, é isso que nós vamos tratar, sobre as consequências desse pecado, desses pecados. A gente recebe o perdão de Deus, mas a gente precisa zerar as contas com Satanás, remover as bases legais. Por quê? Porque uma vez que eu dei base legal, uma vez que eu levantei um altar nas trevas, eu entreguei uma jurisdição, uma área da minha vida nas mãos de Satanás. Eu dei livre acesso para ele acessar e entrar em algumas áreas da minha vida. Então, queridos, eu posso ter o meu nome escrito no livro da vida, amém? Mas ter autoridade sobre as trevas é outra coisa, tá bom? Eu posso estar perdoado, mas eu não ser liberto, amém? Eu posso ter o meu nome escrito no livro da vida, mas ainda estar com a minha vida toda presa nas garras de Satanás, tá bom? A palavra de Deus vai dizer que 1 João capítulo 3, versículo 8, que quem comete pecado é do diabo. Então quer dizer, se eu cometo pecado, eu estou na jurisdição das trevas, o inimigo, ele tem acesso a mim, ele tem base legal, tá bom? Mas para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, tá bom? Então todo pecado, ele é uma culpa, tá bom? E nós precisamos sair dessa culpa, tá bom? Então a gente precisa o quê? Resgatar essas áreas da nossa vida. Então o altar remissivo, ele tem o poder de parar as consequências do pecado, de parar essa ofensa contra a santidade de Deus, porque essa ofensa, ela fala no mundo espiritual, ela denuncia. Então eu preciso remover. Salmo 38:4, minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Então, a oferta pelo pecado é Jesus quem faz, amém? Ele nos dá o acesso à eternidade, só para deixar isso bem claro, tá bom? E a oferta pela culpa sou eu que faço, é a responsabilidade minha, tá bom? E isso é feito agora. Então a gente precisa entender isso, gente, porque a gente aceita Jesus Cristo e a gente acha que a gente não tem a nossa parte, amém? Então, Zaqueu, quando teve um encontro, né, com Jesus Cristo, né, ele falou, olha, desce da árvore, hoje eu quero ir lá para tua casa, né? Ele assumiu a responsabilidade pelos seus delitos e seus erros, falou, olha, hoje eu vou me consertar, as pessoas que eu defraudei, eu vou lá, eu vou restituir, né? O evangelho exige isso de nós, um conserto, restituição, restauração. Nós precisamos demonstrar com as nossas atitudes, nós precisamos de ações no mundo espiritual. Os filhos das trevas são mais prudentes, diz a palavra de Deus, do que os filhos da luz, né? A gente, por exemplo, muitas das vezes se converte, antes de se converter, a gente morria de medo de Satanás, e a gente fazia de tudo para Satanás, né? Levantamos altares e altares para o capeta, tudo que o diabo pedia, você pegava lá e dava, e você não media esforços para isso. Hoje, no mundo espiritual, a gente fica na inércia como cristão, achando que a gente não tem que fazer nada, não assumimos a nossa responsabilidade no mundo espiritual, e nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, senão, gente, você não vai ver a sua vida romper, amém? Então, o propósito do altar remissivo é esse, é levantar um memorial, é levantar um altar maior que vai sucumbir esse altar menor, ele vai se comunicar no mundo espiritual através de um ato, né? Porque o altar remidor é um ato profético, amém? Ele se comunica, né? Ele vai trazer uma memória, e essa memória está ligada à alma. A alma é um ser no mundo espiritual. Então, quando você levanta um altar, né? Você está levantando ali uma identidade profética que vai estar anunciando, vai estar falando no mundo espiritual, amém? Deus não se relaciona com nada morto, irmãos. Deus é Deus dos vivos. Lucas 20:38. Portanto, Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Então nós precisamos entender isso, amém? As nossas ações, as nossas atitudes, né? Elas precisam ser vivificadas no mundo espiritual. Nós precisamos entregar para Deus, amém? Precisamos falar profeticamente, liberar no mundo espiritual, tá bom? Romanos 12:1 diz que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos. Então vamos lá, gente, eu estou no Novo Testamento, amém? Nós precisamos nos apresentar como
como sacrifício, entregando nosso culto racional, entregando oferta, entregando adoração, amém? Entregando nosso suor, nossa gordura. Deus ainda exige isso, e isso faz parte do mundo espiritual, de um processo de libertação espiritual. Amém, queridos? Então o memorial, ele vai pronunciar, ele vai declarar diante de Deus aquilo que está sendo feito, tá bom? O que vai acontecer? Ele vai ativar os portais que foram fechados, né? Os bloqueios espirituais. Muitas das vezes, os bloqueios que nós temos são porque portais espirituais, né? Que deveriam estar abertos, né? Para acesso de anjos descer, da glória de Deus descer sobre a nossa vida, foram fechados, bloqueados. Por quê? Por atuações demoníacas, por causa desses portais demoníacos que nós ativamos e abrimos na nossa vida, tá bom? Então ele vai ativar esses portais que estão fechados, ele vai cessar toda punição e ele vai paralisar as perdas, a falência, processo na justiça que está lá embaraçado e que nunca sai, e enfermidades que o médico nunca acha diagnóstico, que nunca se cura, né? Toda hora uma enfermidade aparecendo, dificuldades financeiras. Então, se você tem percebido que você fez todo um processo de libertação, você vai, pastor, eu não estou mais em pecado, eu já fiz todo tipo de renúncia, eu entrei em colisão com as trevas, eu tenho guerreado, eu tenho combatido, tenho feito autolibertação, mas ainda assim existem algumas coisas que estão acontecendo na minha vida que não tem outra explicação, é espiritual. Então o que está te faltando hoje é você levantar um altar remidor. Amém? Então esse altar vai desligar a sua vida, vai desligar a sua economia do império das trevas, vai desligar a sua alma do império das trevas, dessa região de morte, né? Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Outrora você investiu, você deu o seu suor, você deu o seu dinheiro, você deu a sua gordura, você deu a sua energia para levantar um altar para Satanás. Então agora precisa se levantar um altar maior. Amém? Então, a gente precisa sair dessa atmosfera de morte e entrar numa atmosfera de vida, porque o dom gratuito de Deus, ele é a vida eterna, tá bom? Então, esse altar vai emudecer toda a argumentação do inferno, né? Aquilo que o inferno tem contra nós. Então, todo altar maior, ele vai quebrar o menor, né? Então, se seus pais ofereceram coisas, né? Ofereceram sangue, você veio de uma origem tinha muita imoralidade sexual, drogadição, fez parte do tráfico, foi prostituta, né? Ou então viveu uma vida de imoralidade sexual grande, teve incesto, né? Abortos, né? Roubo, morte, meu Deus, tudo isso foram altares levantados, né? Você e a sua linhagem estavam investindo dinheiro na sepultura, investindo o seu suor, a sua gordura, amém? A sua vida, se entregando como sacrifício para a sepultura, para o lugar de morte. E isso traz nível de perturbação, né? Então a gente precisa o quê? Levantar um altar maior, né? Gideão teve um grande desafio diante dos midianitas e o Senhor traz uma orientação para ele antes dele ir para a guerra, antes dele combater. Muitas vezes a gente quer combater, a gente quer entrar em colisão com as trevas, a gente quer usar a autoridade, Satanás bate em retirada, mas sem antes quebrar os altares que foram levantados anteriormente. Então assim, a gente precisa entender que o mundo espiritual, ele é real. Então Gideão recebeu uma orientação de Deus, falou, olha, antes de você confrontar os seus inimigos, você antes vai derrubar o trono de Baal, da casa de seus pais. E lá em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 25, vai dizer que ele vai lá, mata o boi, derriba o altar de Baal, que era do seu pai. Ou seja, ele estava derrubando um altar da linhagem geracional dele. Quem levantou não foi nem ele, quem levantou foi os pais. E ele oferece um holocausto. O que ele fez? Uma oferta remidora. Ele levantou um altar, ele fez um pacto, ele fez uma aliança. Aí depois ele foi para a guerra e ele prevaleceu na batalha. Então libertação e remissão caminham juntos. Amém? O altar remidor, ele fala, e ali foi aquilo que foi necessário ser testificado nos céus para respaldar ele
e dar vitória para ele. Amém? Então, raízes na feitiçaria, no ocultismo, na idolatria, né, nos roubos, nos jogos de azar. Os demônios, gente, vai rastreando essa linhagem geracional, tá bom? Então, a gente tem que entender isso. A arca de Deus, ela foi levada, né? Foi roubada pelos filisteus e foi colocada lá no templo de Dagon, né? Aí Deus, né? Ele vai ferir os filisteus com tumores, né? E eles ficaram lá desesperados. E eles tiveram agora que levantar um altar, né? Para que eles pudessem ser remidos e para que aquela praga saísse do meio deles. Lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 18, vai dizer a orientação do Senhor: levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna. Então, é exatamente isso, queridos. Eles tiveram que levantar o quê? Um altar remidor. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Eu preciso entender que a minha vida espiritual, ela é muito mais real e ativa do que a natural. Amém? Então, eu preciso restaurar esse caminho. Como é que eu vou derrubar esses altares? Tudo bem, nós vamos passar por todos os processos de libertação. Nós vamos renunciar, nós vamos confessar, nós vamos renegar, nós vamos entrar em colisão com as trevas, nós vamos usar a autoridade espiritual, nós vamos trazer luz nas regiões que estavam em trevas, nós vamos expulsar os demônios, mas nós precisamos levantar um altar maior. Então você vai ter que identificar qual é a área da sua vida, amém? Que ainda, né, está aí presa, retida. Qual foi o altar que foi levantado aos demônios por você e pela sua linhagem? E aí você levanta um altar maior, amém? Como um memorial, para que esses altares eles sejam quebrados, para que você possa, através da sua atitude, suspender essa pena, resgatar essa área da sua vida que estava de volta, amém? Através de uma oferta pela sua culpa, amém? Para parar as consequências, para levantar um memorial, uma projeção do suor, da entrega da sua vida, para pronunciar aquilo que você está fazendo, para paralisar essas perdas, para desligar o império das trevas, para sair da esfera da morte, amém? Para quebrar os pactos anteriores. Como que eu faço, pastora? Bom, você precisa entender que o altar, ele é muito importante, amém? Então, o mais importante no altar, o altar ele fala, né? Quem está apresentando aquela oferta no altar, amém? Então, você precisa reconhecer, o altar ele precisa ter um propósito específico, ele é um altar remidor, ele é um altar e uma oferta pela sua culpa. Então, você vai estar apresentando aquela oferta remidora ao Senhor. Essa oferta, ela não pode ser colocada lá no gasofilaço, junto com todas as outras ofertas. Ela não tem que ser entregue junto com outras ofertas. Ela é um altar específico, ela é uma oferta específica que você deve entregar ao sacerdote, amém? Você procura o pastor da tua igreja, o teu líder espiritual, e você vai dizer que aquilo ali é uma oferta remidora. Pastora, quanto eu tenho que dar? Não tem valor. Você vai consultar a Deus, você vai pedir para Deus, você vai orar e você vai entregar um sacrifício, uma oferta, algo que te custe, que seja do suor do seu rosto, e você vai estar entregando, e aquele sacerdote vai estar apresentando aquela oferta ao Senhor. Ele vai estar declarando e anunciando profeticamente sobre aquela oferta, tá bom? Então, não se trata, querido, do dinheiro, não se trata do quanto que custa, se trata da entrega, amém? Se trata da entrega, aquilo que você vai falar, porque o dinheiro, ele chega, o dinheiro, ele chega
anunciando o seu coração. Gente, dinheiro no mundo espiritual não é uma nota, não é uma cédula. Ele é uma voz profética. A palavra de Deus, ela fala e trata muito sobre finanças. Por quê? Porque através das finanças, né, e como nós lidamos com o dinheiro, nós somos medidos espiritualmente. A oferta, ela pode te aprovar ou pode te reprovar. A viuvinha, ela foi aprovada por Deus. Jesus Cristo viu a atitude do seu coração e exaltou a sua atitude e disse que ela estava dando mais do que todos ali dentro daquela igreja. Por quê? Porque ela dava com o seu coração de tudo que ela tinha. Agora, Ananias e Safias, eles são reprovados. Eles levam uma grande quantia, mas eles morrem. Por quê? Por causa da atitude do seu coração. Um jovem que queria seguir a Jesus, Jesus disse: vende tudo que você tem, mas o coração dele estava preso, aliançado às questões financeiras, e ele não seguiu o seu ministério. Então, o dinheiro, a maneira como nós lidamos com o dinheiro, a nossa oferta, ela pode nos aprovar ou pode nos reprovar. Amém? Então, o que acontece? Jesus, ele vai estar recebendo. Amém? Então, o mais importante é aquilo que nós vamos estar fazendo, que flui do nosso coração. Porque se seu coração não tiver isso, nem entrega, querido, porque é sacrifício de tolo. Amém? Então, você vai fazer isso. O que você vai fazer? Você vai honrar o seu pastor. Você vai chamar ele. Gálatas 6,6 diz que aquele que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Amém? Então, você vai chamar o seu pastor. Agora, pastor, o meu pastor não conhece sobre libertação, ele não sabe como orar como por oferta remidora. É muito importante que a pessoa que vai orar, ela saiba como fazer essa oferta. Amém? Porque antes do recurso chegar, vai chegar no seu coração. O altar vai interpretar aquilo que você sente. O altar vai denunciar. Amém? Então, você precisa permitir que Deus te direcione. Amém? Deus vai direcionar você, né? Como que você vai fazer essa oferta, tá bom? Agora você precisa entender que tão importante quanto o sacerdote saber apresentar é o altar do sacerdote. Amém? Se esse sacerdote, ele tem uma vida de santificação, a qual ele vai poder se apresentar diante das cortes celestiais para apresentar essa oferta. Amém? Se o coração do sacerdote não está ligado a mamão, sem interesse, sem ganância. Amém? Porque senão essa oferta, ela pode ser roubada, pode ser sucumbida, tá bom? Então, ao invés de abrir um portal, né, para o céu, ela vai fechar os céus. Então, você vai ter que pedir direção para o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, aonde eu vou ofertar, aonde eu vou fazer essa oferta remidora, o Espírito Santo de Deus, a princípio, para o seu líder espiritual. Honre o seu líder espiritual, que é bíblico. Mas se ele não sabe como orar, como apresentar, pastora, meu pastor é um homem de Deus, mas não conhece, ele não sabe sobre essa questão de espiritual. Ensina para ele, fala: pastor, eu estou entregando aqui uma oferta remidora pela minha culpa. Você pode orar assim, especificamente. Eu estou entregando na sua mão essa oferta porque não é para misturar com as outras. Aí você vai pegar e você vai ensinar. Amém? Ou então você vai chamar alguém, né, que possa ter condição espiritual, que tenha conhecimento para poder fazer isso por você. Tá bom? Então, é isso que nós temos que fazer. Amém? Nós vamos buscar a direção do Senhor, tá bom? Porque Ele vai nos dizer exatamente onde, quando, né? Quanto que eu vou dar? Proporcional à minha culpa, proporcional ao meu tempo, ao tempo que eu estive ali nas jurisdições das trevas. Pastora, oferta remidora, altar remidor, fala só de dinheiro? Não, gente. Existem outras circunstâncias, outras situações que vai exigir conserto, vai exigir reparação. Amém? Que outro dia eu venho aqui para essa live não ficar longa demais. Eu falo sobre outros aspectos do altar remidor que você pode estar estabelecendo através de conserto, de reparação, de serviço, que vai exigir isso de você. Mas é esse o ponto crucial que eu quero que você entenda, tá bom? Nós precisamos assumir a responsabilidade e nos mover no mundo espiritual com nos movermos, amém?
de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer, como sacrifícios vivos, amém? Nos apresentando, entregando nossas ofertas, o nosso sacrifício, levantando altares ao Senhor e sucumbindo a esses altares que outrora nós levantamos para as trevas, amém? Essa é a rota, esse é o caminho para uma libertação espiritual, amém? E aí testemunhos poderosos, gloriosos, você vai viver da parte do Senhor Jesus, porque poderoso é o Evangelho de Deus, porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para derribar toda obra de Satanás, amém, queridos? Aleluia! Louvado seja Deus, né? Então vamos lá, quero dar as boas-vindas para todos vocês que estão aqui, amém? Carla, pastora, cadê? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer aqui, tá bom? Que eu vou responder para você. Amém, queridos? Vamos lá. Gente, nós precisamos, para um rompimento espiritual, entender sobre o mundo espiritual. Nós precisamos descortinar o mundo espiritual. Por que o meu povo perece? Porque lhe falta o conhecimento. Sem conhecimento não tem libertação. Às vezes as pessoas ficam numa expectativa, né? Eu recebo muitos pedidos de oração no meu direct, pastor, ora por mim. E as pessoas, elas ficam esperando, achando que o evangelho é essa varinha de condom. Pum, orou, tudo aconteceu. A gente esquece que nós temos uma responsabilidade no mundo espiritual. Amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, para que você possa ser, para que você possa romper espiritualmente, você precisa conhecer como o mundo espiritual ele funciona, tá bom? Pastora, já passei por um processo de libertação espiritual. Tenho ouvido a senhora, outros ministros na área de libertação espiritual, que tem sido uma voz profética para mim, mas ainda assim eu tenho sentido e percebido que existem algumas áreas da minha vida que estão presas e eu preciso de ajuda espiritual, de um acompanhamento. Eu tenho 5 vagas que estão disponíveis para mentoria individual. A mentoria em grupo está fechada nesse momento, não tem mais vaga, mas eu tenho 5 vagas que abriram para mentoria individual. Eu posso te ajudar no seu processo de libertação espiritual, para que você possa passar por uma anamnese espiritual da sua vida minuciosa, a fim de que você possa a gente possa encontrar a verdadeira causa do seu problema. Qual é a raiz, né? O que está prendendo? O que está acontecendo? São bases legais, são pactos, são alianças, né? São palavras malditas, foram portais que foram abertos. O que está acontecendo? São feridas emocionais, uma perseguição. Da onde está vindo essa perseguição espiritual, né? Então, assim, eu quero te ajudar. Então, na mentoria individual é exatamente isso, né? Onde eu vou poder fazer essa anamnese espiritual da sua vida, fazer uma investigação minuciosa e te direcionar, aconselhar, te dirigir na sua necessidade espiritual, a fim de que você possa viver um tempo de rompimento extraordinário, alcançar aquilo que você precisa, amém? E viver as promessas de Deus, cumprir a sua missão. Eu só tenho 5 vagas. Por quê? Primeiro que é o tempo que eu tenho disponível. Eu não consigo atender mais de 5 pessoas em uma mentoria. A mentoria dura 3 meses, então estou abrindo 5 vagas agora. Pode ser que, eu não sei quando é que vai abrir mais vagas, tá bom? Então, assim, a mentoria são apenas 5 vagas individuais, e para que você possa concorrer a uma vaga, você precisa preencher um formulário de aplicação, tá bom? Por quê? Porque aí a gente vai ver se você realmente tem condição de se enquadrar agora, nesse momento. Talvez o que você precise não é isso agora. Talvez o que você precise agora é de um treinamento, de um pouco mais de conhecimento a nível de libertação espiritual, para que você possa vivenciar, para que a mentoria seja realmente efetiva para você, tá bom? Mas essa é a minha missão, tá bom? E se você sente esse desejo no seu coração, tá bom? Você vai na minha bio, na bio do meu Instagram, né? Eu tô falando do Insta porque depois essa live vai pro canal do YouTube também. Então você vai pra minha bio no Insta e você tem um formulário de aplicação lá pra você preencher, tá bom? Pra você concorrer a uma dessas vagas. Tá bom, queridos? Aleluia! Louvado seja Deus.
Miriam, podemos fazer a oferta remidora por um parente que faleceu? Sim, com certeza. Com certeza. Por quê? Porque a dívida ficou ali. Amém? Ficou uma dívida, né? Por exemplo, houve assassinato, um roubo de terreno. Por exemplo, meu pai foi adúltero, né? Eu sou fruto de eu nasci em bastardia, eu sou fruto de um adultério, né? Então tem que ter reparação, gente, tem que ter conserto, tem que ter altar remidor. Com certeza é muito eficaz, tá bom? Isso vai limpar os céus sobre a sua vida, tá? Amém, Carla, amém. Vamos lá, vamos pro culto que lá você fala comigo. Amém? Vamos lá. Nas últimas semanas tem chegado até mim vídeo de mensagem falando sobre oferta de remissão e acabei de almoçar e entrei aqui e fui bom ouvir novamente. O Elber, eu creio que não tem coincidência, né? Tem jesuicidência, né? Então, assim, o Espírito Santo de Deus está te levando a um lugar onde o Senhor... Gente, preste atenção. Quando a gente começa a entrar numa rota de libertação espiritual, quem é que quer... Quem é o maior interessado na sua libertação, meu Pai? O maior interessado é o Espírito Santo. Então, ele nos ajuda, ele nos direciona, ele abre caminho, ele nos mostra, amém? Ele nos ensina, tá bom? Então, essa é a rota, esse é o caminho, tá bom? Sinto minha vida espiritual travada. Então, Roberta, porque tem aí alguma coisa que está travando. Existe uma trava. Essa trava pode ser um elo espiritual, palavras malditas, maldições hereditárias, tá bom? Então, são muitos níveis de perseguições espirituais. Aí você tem que descobrir o que é que está acontecendo, tá bom? Pastora, estou sonhando, expulsando demônios. Esses sonhos normalmente estão ligados a níveis de batalhas espirituais que você está enfrentando, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Olá, boa tarde, graça e paz, minha pastora. Paz, meu filho, bom ter você aqui hoje. Glória a Deus. Pastora Vivi, hoje consegui entrar, glória a Deus. Feliz de ver aqui minhas ovelhinhas, hein? Aleluia. Andréia, boa tarde, pastora amada. Jogar baralho em casa com família. Levanta altares, com certeza. Gente, aonde você vê a baralho? Terreiro de macumba, cassinos, ciganas, né? A história do baralho é uma história controversa, já nasceu. Se você quer descobrir se uma coisa é boa ou ruim, vai na fonte. Já nasceu já debaixo de heresia, né? Ele tem um propósito luciférico. Então, sim, o baralho é um portal espiritual que vai liberar espíritos de vício, né? Vai atrair ali o malandro, Zé Pilintra, tá bom? E aí vai ser uma casa, uma família que vai estar sempre aí debaixo de briga, de guerra e na verdade, pessoas envolvidas, aprisionadas a espírito de vício, tá bom? Então tem outros jogos aí que você pode ter interação com a sua família, que são assim, que você vai ter comunhão e não vai abrir portal, né? Que são saudáveis, tá bom? Então procura aquilo que é saudável, tudo aquilo que é bom, puro, de boa fama, né? Essa seja a nossa maneira de pensar, de proceder, tá bom? Roberta, amo seus conteúdos, que bênção, Roberta, fico muito grata ao Senhor de ouvir isso, porque a gente sabe que a gente está conseguindo cumprir o propósito, amém? Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Todos sejam bem-vindos. Você foi edificado? Foi fortalecido? Viviane, boa tarde, pastora. Mais tarde vou enviar uma mensagem para a senhora. Amém, Viviane. Manda sim, tá? Aleluia, gente. Vamos lá, Débora. Pastora, estou me separando e acho... Como é que é? E que há tempo estou enfrentando batalhas espirituais. É por causa do divórcio? Débora, sim, né? Porque o divórcio... ele vai estar atraindo espírito de morte, espírito de moralidade sexual, né? A palavra de Deus diz, uniciar o homem a sua mulher, e os dois tornaram-se uma só carne, aquilo que Deus uniu não separe o homem, tá bom? Então, assim, aí realmente, né, tem que... você precisa de um acompanhamento, tá bom? Esse divórcio, você é cristã,
Você é uma mulher cristã, seu marido é cristão, quem está pedindo divórcio, né? O porquê que está se pedindo divórcio, tá bom? Mas o divórcio, ele abre muitas implicações espirituais, não só para você, mas para os seus filhos, né? Que são muito afetados, tá bom? Então vamos lutar e vamos guerrear aí para vencer isso, para Deus restaurar isso, reverter todo esse quadro, porque Deus tem o poder para isso. Tá bom, queridos? Vamos orar? Quero abençoar a sua vida para que você possa almoçar. Já almoçou? Eu ainda não, ainda vou almoçar. Amém? Quero abençoar a sua vida, tá bom? E declarar um dia de bênção para você. Amém? Débora Paiva, meu Deus, preciso fazer esse curso. Amém, Débora? Vai aí na minha bio, tá bom? Tem um link aí de vários cursos. Se você precisar de ajuda, me chama no direct que eu direciono, porque são vários cursos. Eu posso direcionar você dentro daquilo que você realmente necessita nesse momento, tá bom? Eu vou orar por você. Posso orar por você, pela sua vida? Vamos orar, gente. Pai bendito e amado, Deus, eu quero te agradecer por mais um dia que eu tive a graça, a força, ó Deus, dada por ti, pelo teu Espírito, Senhor, para estar aqui impartindo, sendo um canal de bênção, Senhor, para essas vidas. Obrigada pelo cumprimento do propósito, da missão. Senhor amado, Pai querido, que, Senhor, o diabo não venha roubar a semente que foi colocada. Eu repreendo agora todo espírito de dúvida, todo embaraço, todo bloqueio. Em nome de Jesus, toda seta, todo dardo inflamado do maligno. Satanás, bata em retirada. Senhor, em nome de Jesus, nessa tarde quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo. Só tu és Senhor e só tu és Deus. Seja exaltado, seja glorificado. Ó Pai, que nós possamos ter, Deus, um espírito de ousadia e de fé para prosseguir e avançar e fazer, Senhor, tudo aquilo que é necessário. Ó Deus amado, para remir o nosso histórico, a nossa vida espiritual. Senhor, em nome de Jesus, endireita as nossas veredas. Ó Deus amado, nos dê as mãos. Abra os olhos do cego. Ó Deus, abre, Senhor, a audição do surdo. Pai, em nome de Jesus, que nós, Pai querido, não estejamos, Senhor, caminhando sobre, Deus, a soberba do nosso coração, achando que nós estamos vendo, que nós estamos ouvindo. Deus, e tu, Senhor, nos considerando como pobres, cegos, nus. Pai, tente misericórdia de nós. Nós reconhecemos nessa tarde que nada sabemos, nada somos, que nós somos dependentes de ti. Precisamos, Senhor, ser direcionados. Ó Deus, Pai querido, nós precisamos, Senhor, ser, Pai querido, ó Deus, ó Pai, encorajados. Nós precisamos, Senhor, do teu conhecimento, da tua sabedoria. Então, Pai, em nome de Jesus, que todas as correntes, fortalezas, Pai querido, ó Pai amado, na alma, na mente, sejam quebradas agora, em nome de Jesus. E que a tua maravilhosa luz, ó Deus, venha sobre a vida deste homem, desta mulher que está aqui. Ó Deus, como o sol do meio-dia, iluminando, Pai, esse dia, cada coração. Eu te abençoo no nome poderoso de Jesus. Eu declaro um dia de bênção, de paz, de acréscimo, do favor de Deus. Eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Em nome de Jesus. Você foi abençoado? Então, em nome de Jesus, eu quero ensinar você a caminhar na rota do milagre. Quem precisa de milagre? A rota do milagre, a chave do milagre chama-se gratidão. Se você foi grato por esse conteúdo, por essa palavra, o que você vai fazer? Você vai ser um agente de Deus, você vai compartilhar esse vídeo. Dessa forma você está agindo em gratidão, amém? Demonstrando a sua gratidão, amém? E sendo um agente de Deus para que novas vidas sejam alcançadas através dessa live, amém? Deus te abençoe poderosamente. Se Deus permitir, amanhã, meio-dia, nós estaremos novamente aqui na Hora do Valente. Deus te abençoe, valente de Deus!